E o deputado Fábio Oliveira propõe o tema Proteção Integral, um compromisso com as crianças e os adolescentes. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, porque o assunto que a gente vai discutir hoje é um assunto de extrema e grande importância e que, muitas vezes, ele não tem sido tratado com a atenção e com a relevância que ele deve ser visto não só pelas instituições públicas, não só pelas instituições privadas, mas por todos nós cidadãos também. Cidadãos que temos a obrigação, né, de saber os nossos deveres, dos nossos direitos, mas, além disso, sermos participativos. Então, quando a gente fala sobre a proteção integral, né, que é algo que tem que haver um compromisso, né, com as crianças e adolescentes, infelizmente, nós temos visto, através não só da mídia, mas através de diversas conversas que nós temos com amigos, enfim, a quantidade de situações envolvendo crianças e adolescentes nas nossas escolas, não só nas nossas escolas, mas no cotidiano. Eu vejo o Paraná com um estado que tem tratado esse assunto com bastante zelo, com bastante cuidado, através do governo do estado. Eu vejo o Paraná com números muito positivos em relação a isso, mas nós não vivemos numa ilha, né? Nós temos que, sim, fazer parte de uma solução de um problema maior do que simplesmente, desculpem a palavra, do que está no entorno do nosso umbigo. Então, quando a gente fala desse assunto, através da Frente Parlamentar Pro Vida, que foi criado originalmente para nós falarmos da defesa da vida dentro do útero materno, nós entendemos que, através dessa frente parlamentar, nós também podemos falar da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Antes de nós, efetivamente, iniciarmos, né, com as duas falas, tanto do pastor Joe Braghini, como também do Maurício Cunha, eu queria passar a palavra, convidando que venha até aqui na frente do dispositivo a sargento Tânia Guerreiro, vereadora aqui de Curitiba, policial militar, para fazer uma breve saudação e também, de uma maneira muito rápida, contar um pouquinho da experiência. Na sequência, eu vou convidar o vereador Atos também, o vereador Ezequiel, de Ponta Grossa, e o vereador André Gabardo, de Campo Largo. É uma satisfação muito grande estar aqui. São iniciativas como essa, que não... não sou acostumada com isso. São iniciativas como essa que não deixam o crime que mais arrebenta a vida do ser humano em silêncio, porque o nosso silêncio só protege o agressor, né? Infelizmente, gente, nós temos 90% dos casos de pedofilia dentro de casa. Eu tenho 35 anos na área de pedofilia. Fiquei 35 anos na Polícia Militar do Paraná, vim para a política por causa da pedofilia, porque eu podia muito bem estar tranquila agora em casa. Eu sou pecuarista também, lidando com minhas vacas, correndo atrás dos cavalos, mas não, Deus me deu uma missão. Querem me calar, mas eu já disse que só com tiro de canhão, porque quem me deu essa missão foi Deus, e eu não vou me calar. Eu entrei para a política por conta disso, e só vou sair daqui quando eu conseguir não só tipificar a pedofilia no Código Penal como crime, para deixar essa cambada de jaguar preso 30 anos, como também para proteger as nossas crianças. Fiz um projeto de lei, deputado, na Câmara Municipal de Curitiba, para que a gente crie um banco de pedófilos, pelo menos no nosso município. Se você for contratar alguém na tua empresa, ou alguém para limpar a tua casa, ou alguém para fazer qualquer tipo de serviço, você pode ter acesso, através das autoridades, no banco de pedófilos. Fizemos um projeto de lei também para que as pessoas que transportem criança e adolescente no nosso município de Curitiba, a gente saiba se ele tem passagem ou não por pedofilia. Porque o pedófilo, você pode conviver com eles
diuturnamente, você não vai saber nunca que ele é pedófilo, porque ele não tem característica específica. Tipo qualquer bandido, que a gente olha para ele e sabe aquele cara deve. O pedófilo não. Você pode dormir ao lado dele, você pode ser mãe dele, filha dele, irmã dele, que você não vai saber nunca. E ele só age entre quatro paredes e debaixo dos lençóis. Ontem eu vi uma postagem que alguém disse que vai arrumar tratamento para o pedófilo através do SUS. Não é doença, gente. Não é doença. De jeito nenhum é doença. Se fosse doença, ele agia em público. E ele só age, ele e a vítima dele, sem público e sem plateia. Doente ele não é. Então, nós temos que fazer alguma coisa assim, porque não tem classe social, não tem religião, não tem saldo disponível para saque, não tem endereço. Tanto é nos arranha-céus, como nas invasões. E nós temos que falar sobre isso, nós temos que debater sobre isso, porque se nós silenciarmos, eles vão tomando conta. Eles vão indo, e tem em tudo quanto é lugar. 67% dos casos de pedofilia é com padrasto, 20% é com pais. E o que mais me assusta, 80% dos casos de pedofilia, a mãe é conivente, com o jaguara do marido ou com o filho abusador. E nós temos que dar voz a essas crianças. Luther King diz, o que me assusta não é o silêncio de poucos, não é a violência de poucos, mas o silêncio de muitos. Eu mudaria essa frase. Gente, nós temos que falar para que as pessoas aprendam que não adianta nós tamparmos os olhos, os ouvidos e nos calarmos. Nós temos que falar para que as crianças sejam protegidas, para que a gente possa cuidar delas, porque a pedofilia, na minha opinião, é a raiz de todos os problemas. Quando você vê gente em situação de rua, quando você vê gente nas drogas e muitas outras coisas, o resultado está lá na infância. É só procurar. Eu gostaria de ficar muito tempo aqui, mas daqui a um pouco eles vão pedir para eu ficar quieta, né? Eu sei que eles vão pedir para eu me calar. Mas, gente, nunca, nunca se cale nessa situação. Por favor. As crianças precisam de nós. Elas são inocentes. E o pedófilo começa com carinho. Ele não começa agredindo, ele começa de pouquinho. E ela só vai perceber quando ela tiver uma determinada idade. Aí, o problema já está instalado na vida dela. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, vereadora Tânia Guerreiro. Essas palmas pelo trabalho que você tem realizado, Tânia, há tantos anos em defesa das nossas crianças e adolescentes. Eu passo a palavra agora ao vereador de Campo Largo, Atos Martinez, para uma breve saudação, trazendo a preocupação lá de Campo Largo em relação ao assunto. Oi, gente, muito obrigado. Bom dia. Queria falar do prazer, deputado, de estar falando aqui na Assembleia, essa casa que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui durante quase 4 anos, e agora com essa oportunidade como vereador dessa cidade que eu amo, Campo Largo, estar aqui. Então, agradeço, deputado, pela oportunidade. Maurício esteve lá em Campo Largo também, né, no evento do ECA. Então, eu gostaria só de dizer que eu acho que esse assunto é de bastante importância, como o deputado falou, nós não podemos parar de falar sobre esse assunto, e a gente tem alguns projetos em Campo Largo, visando melhorias e conscientização. Eu acho que eventos como esse têm que acontecer cada vez mais, não só aqui no estado do Paraná, falando de Assembleia Legislativa, mas nos municípios, vereadora. Esses assuntos eles têm que ser debatidos. E a proteção à criança e ao adolescente é uma missão de todos nós. Todos devem fazer com que esse assunto seja de suma importância dentro das casas, dentro das câmaras de vereadores, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Tá bom? Então, hoje é um dia para a gente se enriquecer, aprender também, tentar levar políticas públicas para a nossa cidade lá. Muito obrigado, viu, deputado, pela oportunidade. Obrigado, Atos. Te agradeço pela participação, pela presença também, demonstrando a importância do assunto. Convido agora o vereador também de Campo Largo, André Gabardo, um grande amigo, que tem feito também um trabalho
significativo e relevante lá na cidade de Campo Largo. Bom dia a todos. Ao saudar aí o deputado Fábio para a iniciativa, saúdo toda a mesa, vereadora, todos aqui presentes. Parabenizar pela atitude, pela pauta, trazer expoentes do nível aí do Maurício, do pastor e todos que vão falar. Fábio, é uma pauta que nós precisamos cada vez levantar mais, a pauta da vida. Eu sou um defensor ferrenho, vereadora, de a gente defender a vida desde a sua concepção, mas a gente seguir e levar aí a importância da rede de apoio, do fortalecimento das redes de apoio. Trago uma saudação também do nosso secretário, Fabiano Andreassa. Assumiu ontem a pasta de fomento social, estaria aqui, mas como assumiu a pasta ontem, não pôde estar presente, mas deixou uma saudação também para o deputado e para todos os presentes. Então, agradeço e parabenizo mais uma vez. Um bom evento a todos. E eu convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, para uma saudação também, o vereador de Ponta Grossa, pastor Ezequiel. Bom dia a todos, senhoras e senhores, cumprimentar o deputado Fábio, a toda a mesa também, é uma alegria estar aqui, e é um assunto muito importante, né, Sargentânia? Porque eu fiquei 12 anos na patrulha escolar, então, creio que sei também um pouquinho sobre isso, está aqui o nosso comandante também, nossos policiais lá de Ponta Grossa, o tenente Osório, o subtenente Medeiros, que estão na patrulha escolar, que estão no PROERD. Eu, em 2012, quando ganhei a primeira eleição, estou no 4º mandato, e 3 minutos não é fácil, viu, pastor, policial, mas eu vou manter, que o senhor me puxa o terno aqui, né? Tentarei ser muito breve. Mas, quando eu entrei, em 2014, tem um manifesto na Câmara Municipal de Ponta Grossa, a qual defendi, fui contra a ideologia de gênero. E, daquele momento, eu tratei e declarei que eu ia lutar com todas as minhas forças, pequenas que fosse, mas ia lutar contra qualquer tipo de atraso contra as nossas crianças. Então, fiz meu compromisso, né, de proteger as crianças. Se você olhar na internet, entrar na rede social, você vai ver mais de 250, 300 pessoas gritando: lugar de pastor é na igreja, lugar de pastor é na igreja e também nas câmaras e em tantos outros lugares, porque onde a senhora acabou de falar, quando nós nos calamos, então nós não vamos nos calar. Tem que ser breve. Deputado, parabéns, né, que o senhor possa fazer muito mais. Está aqui um doutor que está especialista, o pastor também está aqui, os doutores que estão aqui especialistas, e nós precisamos, não podemos nos calar sobre esse assunto, porque é silencioso, as crianças estão sofrendo, é o nosso futuro, é o nosso presente, e nós estamos vendo aí as coisas no país do jeito que estão, e às vezes vão deixando de lado esse assunto, e depois você vê pessoas, quando tem já alguns anos de idade, falando: eu fui abusada. Pessoas, quando, né, já estão na sua idade, a maior idade: eu fui abusada pelo fulano, eu fui abusado por aquele que estava do meu lado. E se nós nos calarmos, isso vai continuar acontecendo. Talvez o que nós fazemos é pouco, mas se nós pararmos, aí ninguém faz mais nada. Então vamos continuar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, pedir a Deus que dê sabedoria ao deputado, às autoridades, a nós que estamos nas câmeras, para que nós possamos travar o que nós pudermos para salvar as nossas crianças. Nossas crianças são o nosso maior patrimônio, patrimônio que Deus deu a nós para nós cuidarmos. Que Deus abençoe essa comissão aqui, que Deus abençoe esse dia e que Deus continue dando sabedoria a cada um de nós para cuidar e proteger as nossas crianças, proteção integral em nome de Jesus. Obrigado. Bem. Eu tenho certeza que pela participação de vocês, mas também a demonstração do poder público legislativo, através de 3 cidades presentes aqui, 3 importantes cidades do nosso estado: Curitiba, Campo Largo e Ponta Grossa, eu acho que já mostra a relevância e a importância de nós tratarmos desse assunto. Eu quero passar a palavra aqui também para a senhora Daniele Dallavecchia. A Daniele, ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, o SEDECA, e ela faz parte também, junto com o secretário Carbone, ali da Secretaria de Desenvolvimento Social da Família, que é a secretaria que o governador Ratinho Júnior colocou a responsabilidade de poder tratar desse assunto aqui no nosso estado. Com a palavra, a senhora Daniele Dallavecchia. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu atualmente coordeno acolhimento institucional na Fundação Iniciativa, que é uma organização da sociedade civil. Então, eu represento as organizações da sociedade civil no Conselho. E o artigo 227 da Constituição, ele nos diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a criança e o adolescente absoluta prioridade. E aí a gente tem toda a característica da
da proteção integral, porque ele fala em vida, em saúde, em educação, em cultura, em lazer, ele fala em convivência familiar e comunitária, dessa importância. E como sociedade, a gente precisa sempre estar atento a todos os movimentos, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que é muito bom a gente ter aqui também a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano de Curitiba, representada aqui a coordenadora da criança, Michele, está aqui com a gente. Que bom que você está nesse espaço. Ronaldo, da assessoria dos Conselhos Tutelares aqui de Curitiba. A Fernanda, do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui de Curitiba, também do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Fernanda, psicóloga do CRP. Que bom que vocês estão nesses espaços, porque é nesse momento e nessas oportunidades que nós precisamos atuar e que nós precisamos conversar em conjunto e ter a visão de que a criança tem que estar na prioridade do orçamento público também, que quando existem leis e quando a gente vai definir orçamento, você garantir que essas políticas tenham o devido orçamento, a prioridade no orçamento público é muito importante. E essa Casa de Leis é uma referência para o Brasil nesse quesito, inclusive, porque ela não permite que o fundo da criança seja utilizado em nenhuma forma, de nenhuma maneira, que foi o que aconteceu também em Curitiba, né? Houve essa questão na legislação para que não seja utilizado nem o fundo da criança, o fundo da pessoa idosa ou o fundo da pessoa com deficiência para outros objetivos que não a finalidade específica desse fundo, mesmo numa situação de emergência, porque não tem nenhum tipo de emergência que seja maior do que garantir a prioridade à criança e ao adolescente. Então, isso é muito importante e que a gente continue sempre nesse sentido. Nós temos desafios muito grandes para vencer ainda, tanto no município como no Estado. Quando eu vejo uma criança chegando no acolhimento, por exemplo, com esclerose tuberosa, é uma doença rara, e aí você olha para o sistema de saúde que a gente tem, a gente entende que ele não comporta e ele não tem as vagas necessárias para atender essa criança, seja num processo específico ou da psicopedagogia, da terapia ocupacional, enfim, e até mesmo as crianças que sofrem abuso, que deveriam ser realmente a prioridade no atendimento psicológico, demora-se tempo ainda se demora tempo com tudo que a gente tem feito de esforços, ainda se demora muito para que ela possa estar realmente recebendo o atendimento terapêutico devido. Então, isso é muito triste no nosso dia a dia, mas eu digo para vocês que isso é o que me motiva a continuar atuando nos espaços dos conselhos, porque são espaços de disputa também, de diversas maneiras, mas o nosso objetivo precisa ser pela criança e pelo adolescente e precisa ser para que ela realmente seja bem atendida e bem cuidada. E nós não aceitaremos nada mais do que 100% daquilo que lhes deve ser garantido. Não aceitaremos que outras pessoas usurpem a função que não lhes deveria ser permitida por não estarem atuando na área da infância e da adolescência. Então, aqueles que realmente estão fazendo isso de coração, que se dedicam, que dedicam a sua vida para isso, esses sim, eles têm que falar, eles não podem se calar, e sim, eles têm que fazer ouvir a voz das crianças. Aqui nós também precisamos ouvir as crianças e os adolescentes e ouvir o que eles têm a nos dizer, porque eles vão muito nos ensinar. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Daniele, e reforçando, né, as tuas palavras, aqui é a casa do povo. Aqui é onde as pessoas têm voz, têm vez,
E é aqui onde a gente pode fazer reverberar a voz de cada um de vocês em defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu gostaria só de destacar a presença da Naná, né, que é a líder dos tios e tias do Zap. Obrigado pelo trabalho que você tem feito também de transformação da sociedade, Naná, junto com todas as pessoas que fazem parte desse tão importante grupo. E não faz sentido também a gente falar de criança e adolescente e não destacar também o trabalho do deputado Evandro Araújo, né, que tem feito um trabalho significativo e relevante para o nosso Estado na defesa da criança e do adolescente. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos aqui não apenas para debater políticas públicas. A gente está aqui para dar voz e vez para vozes que são frequentemente caladas pela negligência, às vezes por medo e também por serem invisíveis. Quando falamos de proteger crianças e adolescentes, é desde a concepção, passando pela primeira infância, inclusive a adolescência, nós estamos falando de vidas concretas, vidas que merecem respeito, acolhimento, mas principalmente oportunidades. Eu falo a vocês como deputado estadual e como coordenador da Frente Parlamentar Pro Vida, comprometido com a dignidade humana em todas as suas etapas, desde o ventre materno, até os primeiros passos, até os sonhos da adolescência dentro, até aquela expectativa de construir o futuro, de amar, de aprender, de viver. A proteção integral ela exige isso, que não deixemos recortes, seja em relação à idade, de raça, de gênero, de condição econômica, nos faz fechar os olhos para alguém que precisa. E isso é muito errado. É isso que nos motiva a ser proponente dessa audiência pública. Mas eu quero trazer para vocês também alguns dados e que a gente não considere eles apenas como números, mas como rostos, como histórias, e são urgentes. Segundo o relatório do Panorama da Violência Letal e Sexual contra criança e adolescente no Brasil, Unicef 2024, 164.199 vítimas de estupro e estupro de vulnerável entre 0 a 19 anos foram registrados só entre 2021 e 2023 aqui no Brasil. O mesmo relatório aponta que, no mesmo período, 15.101 crianças e adolescentes morreram vítimas de morte violentas, chamada de MVI. Aproximadamente 91,6% das vítimas tinham entre 15 e 19 anos, o que mostra a gravidade da violência dos adolescentes. Em relação à violência sexual, o documento Violências contra Crianças e Adolescentes em Dados do CAD Paraná 2024, que consolida informações do CIPA, SINAM e o Disque 100, mostra que entre 80% e 90% das vítimas registradas são meninas, dependendo do tipo de violência. E não é só na violência direta. O IBGE, o PNAD, continua, 2022, revelou que 1,9 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil, muitas vezes em atividades insalubres, perigosas, o que impede a frequência escolar. O Censo Escolar de 2023 mostra que ainda há cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola e quase 1 a cada 4 estudantes está em defasagem e idade séria. E segundo ainda a Unicef, mais de 40% das crianças brasileiras vivem em situação de pobreza, o que as torna ainda mais vulneráveis a abusos, exploração e evasão escolar. Como cristão, eu não posso deixar de falar naquilo que eu acredito. A Bíblia nos ensina que da boca das crianças e dos que ainda mamam, suscita o perfeito louvor a Deus. Isso está em Mateus 21:16. Essa não é apenas uma bela situação, um belo poema, uma revelação poderosa. Deus escolheu as crianças como instrumento de louvor perfeito. Isso significa que cada vida desde o ventre, cada balbucio, cada passo inseguro, carrega em si a marca da esperança, mas principalmente da presença divina. Por isso, o cuidado com as crianças vai muito além de ser uma política pública ou uma responsabilidade de Estado, apesar de ser garantido em Constituição. É um dever moral, é um dever espiritual e é um dever coletivo. Quando protegemos uma criança, não estamos apenas garantindo o direito dela, nós estamos honrando um chamado e um dever sagrado. Diante desses números e dessas vidas, eu quero convidar cada um a ocupar o seu espaço dentro da sociedade. Cidadãos, gestores públicos, membros da sociedade civil, organizada ou não, aqui estejamos, que deixemos nesse momento
de sermos meros espectadores. Que sejamos protetores ativos, que defendamos a infância, que defendamos a adolescência, que possamos garantir ambientes seguros e que exijamos políticas públicas que cheguem a cada canto do Paraná, de norte a sul, da cidade grande à zona rural, e que a gente possa continuar sendo referência para o Brasil nesse combate. Que essa audiência não seja apenas um encontro de discursos, mas o ponto de partida de compromissos reais. Que nenhuma criança, em nenhuma fase de vida, desde a concepção, na primeira infância ou na adolescência, fique à mercê da indiferença. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao pastor John Braghini. Ele é especialista em ciência da família e também em gestão pública. Obrigado, deputado Fábio, pelo convite. Muito obrigado pela nossa amizade que temos, né? Que Deus continue abençoando você nessa missão tão importante. Parabéns pelo evento. Cumprimento aqui também a Dani, né? Daniela, minha amiga também, parceira aí de muitos anos. Que Deus continue abençoando lá no SEDECA, um conselho extremamente importante, né? Ao Maurício Cunha, também ali alguém que é uma referência para nós e me deu uma missão, né, enquanto estava na Secretaria de Planejamento do Estado, de fazer um centro integrado, um sonho que era também da ministra Damares, e nós ali conseguimos fazer esse centro integrado ali na cidade de Paranaguá, onde foi muito importante. Nós conseguimos celebrar a vinda da ministra aqui para poder também estar ali junto, lançando esse centro integrado. Muito importante, muito especial foi aquele momento. Hoje eu tenho desenvolvido projetos mais para essa parte emocional, a saúde emocional da criança e do adolescente. Há 16 anos, tanto eu quanto minha esposa trabalhamos com essa nova geração e nós entendemos, depois de um momento ali na rede de apoio, que são as igrejas, junto com o governo, onde tivemos essa experiência, e a sociedade civil, para poder estar junto das escolas hoje, podendo suprir essa área que é tão carente. Foi isso que eu entendi nos 2 anos que nós tivemos dentro do Conselho, que precisava trazer algo para a criança e o adolescente. E assim a gente conseguiu desenvolver, e hoje nós já alcançamos mais de 400 escolas estaduais do Estado do Paraná. Nosso objetivo é alcançar as 2.100, 1 milhão de alunos nós queremos alcançar. E o que a gente tem feito nisso? Nós, claro que comunicamos a eles com dança, teatro, e logo em seguida a gente traz algo muito importante, que é a palestra. E a palestra, em forma de storytelling, ela mexe com eles e traz eles para o cenário que eles estão vivendo e traz a solução para eles, traz uma esperança a eles. Eu nunca esqueço que, mais ou menos há 15 anos atrás, eu era quase um adolescente, eu estava aqui, nesse plenarinho aqui, ouvindo a sargento Tânia Guerreiro falando, não chamei de velha, não. Estava aqui sendo inspirado por ela, do qual ela estava aqui e ela falava de uma maneira muito expressiva e me inspirou, e no qual saiu das 4 paredes da instituição e hoje pôde estar em todo o estado do Paraná. Então, obrigado, sargento, por ser essa inspiração para nós aqui, que Deus continue abençoando. Mas existem alguns números importantes para nós entendermos o cenário hoje do estado do Paraná. Hoje a gente tem mais ou menos 460 mil atendimentos de adolescentes pelo SUS, mas 100 mil atendimentos por ano são da parte da demanda de saúde mental. Isso mostra que a demanda ela é imensa. 157 CAPs a gente tem no estado do Paraná e apenas 11 são CAPSI, que de fato é os centros voltados especificamente para o atendimento da criança e adolescente. Apenas 11, ou seja, 97%. Né, nós temos hoje do Estado que não atende de maneira adequada as nossas crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com isso? O mesmo atendimento que tem para o morador de rua, para o homem ali de família, para a mulher, para todos aqueles da sociedade, é o mesmo que atende a criança e o adolescente. Às vezes, em 15 minutos, vai fazer o que com esse adolescente? Com tentativa de suicídio. Então, é isso que nós encontramos no cenário hoje do nosso Estado. E esse é o desafio que a gente tem. Lembrando que, em 2023, nós tivemos 960 mortes por suicídio. Isso aconteceu aqui no Estado do Paraná.
e que mais da metade são considerados como crianças e adolescentes. Esse é o desafio que nós temos. E quando a gente olha para esses projetos, nós sabemos que ali alguém se importa. O projeto se chama Quem se Importa? E essa é uma ação da sociedade civil, em parceria com a CED, com o governo do estado, que o governador olhou para isso também com bons olhos e é uma referência hoje para nós, nos incentivou a estar em esses lugares e hoje a gente tem feito todo esse trabalho de maneira muito exaustiva. Nesse momento, nós temos 10 pessoas que estão lá na cidade de Toledo, atendendo 4.500 adolescentes entre ontem e hoje. Eles vão ficar até sexta-feira lá, eu vou para lá também depois, e nós estamos atendendo lá e vamos atender 20.000 crianças na região de Toledo e região. Só no dia de ontem, nós tivemos 20 relatos espontâneos de abuso contra criança e adolescente, 20, junto com os pedagogos, e assim fazendo todo o procedimento que nós fazemos. Nós atendemos também mais de 50 adolescentes com automutilação e com tentativa de suicídio. E isso tem acontecido diariamente. Eu lembro uma vez que uma responsável que coordena 100 escolas, ela falou assim, por semana, 6 adolescentes, a cada 100 escolas, 6 adolescentes tentam tirar a sua própria vida e, infelizmente, 2 conseguem. E essa é a nossa realidade que a gente tem. Nós temos 2.100 escolas. Se você multiplicar esse número, ele vai dar um número exorbitante. Então, é isso que a gente tem passado, e dentro desse projeto a gente tem abordado de maneira muito especial e traz todo esse adolescente para o cenário, traz essa criança ali para que ele possa entender que nós nos importamos, que a sociedade se importa, que a rede de apoio se importa, e isso é muito necessário para nós. Então, eu quero agradecer mais uma vez, e o nome do nosso projeto é uma pergunta também e um desafio. Quem se importa? Eu acredito que todos nós aqui precisamos responder com a vida. Nós nos importamos. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Que vem atuando há 16 anos junto à infância e adolescente, foi conselheiro do SEDEC entre 2020 e 2022, e também é o idealizador e também palestrante do projeto Quem se Importa, que é realizado em todas as escolas estaduais. Você falou da tua esposa, né? Eu queria fazer questão também de agradecer a presença da minha esposa aqui na audiência pública, e além de Deus ter me dado essa esposa linda, é uma mãe maravilhosa e que tem buscado trazer essa proteção para as nossas crianças, não só para as nossas, mas todos também aqui estão ao nosso redor, é professor da escola dominical, enfim, e tem sido chamado para cuidar também desse cuidado. Nesse momento, para a nossa palestra principal, eu quero passar a palavra para o Dr. Maurício Cunha, que tem mais de 30 anos de atuação em projetos sociais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, é administrador, engenheiro, mestre em antropologia social e doutor em políticas públicas. Ele fundou o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que está presente em 7 estados brasileiros. Já foi secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente no governo Bolsonaro e hoje é diretor de país do Child Fund Brasil, organização internacional presente em mais de 70 países e que impacta a vida de milhões de pessoas. Com a palavra, Dr. Maurício Cunha. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Vou ficar de pé, porque depois já vou emendar com a palestra, fica melhor para falar. Eu quero saudar a mesa, dizer da minha grande alegria, a honra estar aqui nesse momento, nesse dia histórico, deputado Fábio, para nós, que é tratar nessa casa do povo paranaense sobre os direitos da criança e adolescente. Saudar, então, o deputado Fábio Oliveira, parabenizar pela iniciativa, a Daniele Dalla Vecchia, muito nos honra aqui, presidente do Conselho Estadual, Paraná é referência, o SEDEC Paraná é referência para o Brasil. Obrigado, Daniele. O Joe, amigo, que está fazendo um trabalho extraordinário, obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu não queria deixar ninguém de fora, mas tem alguns nomes que não dá para deixar de mencionar, né? Sargento Tânia Guerreiro, nossa referência,
um exemplo. Só de olhar para ela, eu já me encho de mais força para continuar lutando. Acho que esse é o teu maior legado, Tânia. A sua perseverança, a sua resiliência. Olha, se eu estiver desanimado aí com essa luta que a gente tem, eu vou lembrar de você e vou ter minhas forças renovadas. Professora Ana Jance, eu faço questão de fazer menção, como professora da universidade, é uma grande pesquisadora do terceiro setor e também é membro da Assembleia do Child Fund, a organização que eu presido hoje aqui no Brasil. Amigo vereador André Gabardo, lá de Campo Largo, uma alegria ter o pessoal de Campo Largo aqui em Cidade Querida, onde eu residi por 7 anos. Meu amigo delegado Fabiano, também uma referência para nós, autor de um livro muito bacana que eu recomendo para vocês, Servidor Público com Propósito, é esse o nome do livro. Tem muitos servidores públicos aqui, recomendo essa leitura, entre outras coisas que o Fabiano também nos ensina, o trabalho dele é excepcional. Quero agradecer também a presença da Juliana Sabag, enfim, várias pessoas aqui tão importantes. Me sinto também muito honrado de ter sido convidado para esse momento. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre proteção integral, um compromisso com as crianças e adolescentes. O tema que nos traz, eu não consigo pensar num tema mais importante para a gente tratar numa audiência pública. Não é puxando a brasa para a nossa sardinha, não, porque é a nossa área de atuação, mas não sou eu que estou falando, é a Constituição da República Federativa do Brasil, quando coloca a criança como prioridade absoluta, ou seja, a razão última de ser do Estado brasileiro, deputado, é o cuidado da criança, é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Se tiver Estado para se tiver que a gente tirar o papel do Estado para alguma área, a última a ser retirada vai ser a proteção da infância, porque a Constituição coloca isso como prioridade absoluta. Não bastou ao legislador dizer prioridade, eu sempre falo sobre isso, porque prioridade é prioridade, acabou. Não, precisou dizer prioridade absoluta. Nunca é demais lembrar, porque, como dizia a ministra, criança não vota, criança não faz passeata, criança precisa de alguém para ser voz delas também. Nós precisamos ouvi-las, com certeza, a Daniela falou sobre isso, e também precisamos levantar a voz no que diz respeito, a voz delas no que diz respeito ao tema, às políticas públicas. E como o tema é proteção, eu destaco aqui o artigo 5º do ECA, lembrando que o ECA é uma lei diretiva, ela aponta o caminho que a sociedade quer seguir. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, sempre gosto de destacar isso, aos seus direitos fundamentais. Omissão também é crime. Infelizmente, eu acho que esse dia nunca vai chegar, enquanto a gente estiver aqui nesse planeta. Não vai chegar o dia em que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de qualquer forma de tudo isso que está aí. Mas, se hoje tem uma só criança assim, sofrendo esse tipo de violência, nós não podemos descansar. Nós não podemos descansar enquanto tiver uma só criança sofrendo qualquer tipo de violência em Curitiba, no Paraná e no Brasil. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o ECA é uma lei diretiva. Ela aponta o desejo da sociedade. E tem que ter menos crianças sofrendo negligência, abuso, crueldade, opressão, amanhã do que hoje, porque nós estamos aqui, porque você está aqui. E o panorama da violência é muito grande ainda. Vou falar sobre isso e vou dar uma ênfase, quero dar uma ênfase depois, mais para o final, sobre a questão da violência no ambiente digital, que é um tema que viralizou recentemente no Brasil. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é ancorado na doutrina da proteção integral. Talvez para alguns aqui isso seja lugar comum, já são ativistas em prol dos direitos da criança e adolescente, mas nunca é demais falar, e temos pessoas também, temos a imprensa aqui, que talvez não conhece isso a fundo. O que fundamenta o Estatuto da Criança e Adolescente, que é considerado um dos melhores marcos normativos do mundo na área da criança, a gente tem muito para melhorar ainda, o ECA pode ser aperfeiçoado, mas ele é considerado um dos melhores do mundo, inclusive influenciou
a legislação de vários países na América Latina. O Brasil foi um dos primeiros países a alinhar uma legislação federal à Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, de 1989, que, isso é muito interessante, até hoje é o documento mais ratificado do mundo. Nenhum outro documento na história da humanidade foi ratificado por tantos países como a Convenção sobre os Direitos da Criança, o que mostra a importância da criança para a família humana. O Brasil pega aquilo e transforma, à luz da Constituição de 88, né, recém-promulgada, no seu marco normativo, que vem sendo aperfeiçoado ao longo desses anos. E a doutrina da proteção integral, os princípios da proteção integral, traz 3 pilares, são 3 princípios fundamentais. Por isso que a gente está falando aqui, nós não estamos falando apenas de moralidade, de visão de mundo, a gente está falando de direito, a gente está falando do que está no marco normativo brasileiro. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, antes as medidas eram judiciais, agora elas são protagonistas, eram objetos de medidas judiciais, agora elas são protagonistas. Está desconfigurando um pouco a apresentação, mas dá para acompanhar. Tá? Esse é o primeiro, criança, sujeito de direitos. Segundo princípio, segundo fundamento da doutrina da proteção integral. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, em especial condição de desenvolvimento, sujeitos especiais com peculiaridades emocionais, espirituais, físicas e culturais, ou seja, precisamos considerar as particularidades de cada criança e adolescente. Por que a gente fala de proteção? Existe um debate em torno do tema da proteção, existem algumas disputas também de valores, de visão de mundo, e aqui, para muito além, de novo, de um moralismo, de uma visão, de visões religiosas ou não religiosas, o que a doutrina da proteção integral, que fundamenta o ECA, vai dizer é que a criança está em especial condição de desenvolvimento. Portanto, ela precisa ser protegida de determinadas experiências e conteúdos. É como a história do cimento fresco na calçada. É um cimentinho fresco. Se você pisar ali, botar a mão, a marca ficou. Aquilo endurece, enrijece para sempre. A Tânia falou isso, a gente pode até ressignificar as nossas experiências. Podemos até nos tornar militantes, alguém que sofreu um abuso, uma violência grave, se tornar um militante da proteção da infância. Mas a marca estará lá, a amnésia ninguém tem, e as consequências serão eternas na vida de uma criança que sofre violência. Nós estamos falando de alguém que está em especial condição de desenvolvimento. Uma criança que não tem o desenvolvimento, o arcabouço psíquico formado para ver um determinado conteúdo. Uma criança que sofre uma violência tem a sua dignidade. Aqui vou puxar um pouquinho também o conteúdo bíblico. A Imago Dei, lá de Gênesis 2, algo que Deus nos outorgou, que é o mais caro que nós temos, a imagem e semelhança do Criador, a dignidade intrínseca que nós carregamos, e que toda criança carrega, aquilo ali é ferido, é quebrado quando há uma violência. Não pode ter algo mais cruel. Então, eu trago uma visão do direito brasileiro. É por isso que criança precisa ser protegida. E, em terceiro, crianças e adolescentes como prioridade absoluta, que eu já falei, a razão última de ser do Estado brasileiro e o princípio de superior interesse da criança. Criança não vota, criança não faz greve e não faz passeata. Mas está escrito ali, tanto na Constituição como no ECA, que ela é prioridade absoluta. Então, independente de demandas, é dever do administrador público do Estado brasileiro, assim como da comunidade, da sociedade e da família, o cuidado e a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Eu vou mencionar brevemente aqui, quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, são 35 anos, em muitos temas nós avançamos significativamente. Ou seja, em algumas áreas, a situação da criança melhorou muito nesses últimos 35 anos. Isso é bom, afinal de contas, está aqui os atores dessa política. Mas tem uma área que eu diria que piorou.
E eu tenho argumentos e dados para mostrar isso. E é exatamente o tema da violência. Eu quero mostrar esse contínuo, né, em que quais as áreas que a gente mais avançou e quais que a gente menos avançou ou até regrediu. Alguns exemplos: trabalho infantil, ainda temos 1,9 milhões de crianças em situação de exploração do trabalho infantil, mas nós tínhamos 5 milhões há 10 anos atrás. Não é que está bom, é que melhorou. Nada aqui está totalmente bom. Melhorou. Então, o que melhorou na minha concepção, eu coloquei como avanços? Trabalho infantil, mortalidade infantil. O Brasil foi o país que mais reduziu proporcionalmente a mortalidade infantil nesses últimos 35 anos. Eu fui secretário de saúde lá na Fazenda Rio Grande. E eu tinha uma bandeira, um lema. A redução da mortalidade infantil, que era no ano 2000, quando eu assumi, era 31 para 1.000 nascidos vivos, absurdamente alto. Nós conseguimos, em 4 anos, reduzir para 1 dígito, 9 por 1.000. E eu dizia ao prefeito, quando uma criança morrer com menos de 1 ano no município, tem que ser decretado luto municipal. Bandeira a meio mastro. Para nós lamentarmos a morte de uma criança com menos de 1 ano, significa que a sociedade falhou em cuidar dessa criança, a não ser causas congênitas, que devem ser mínimas. Não pode ter mais do que 1 dígito para cada 1.000 nascidos vivos, não pode. Significa que tem criança morrendo que não precisava morrer. O Brasil avançou muito. Educação fundamental, acesso, permanência e aprendizagem. Nós tínhamos 20% de crianças fora da escola em 1990. Hoje, nós praticamente universalizamos o acesso. Criança em situação de rua ainda temos, mas diminuiu muito em relação à década de 80. A política da convivência familiar e comunitária, a Dani está aqui, ela milita nessa política, eu sou fã dessa política, foi meu tema do doutorado. A gente ainda tem muitas crianças em acolhimento institucional, queremos crescer no acolhimento familiar, mas a gente hoje tem uma política, tem um Cadastro Nacional de Adoção, sabemos exatamente quantas crianças estão nesses ambientes. Antes era a adoção à brasileira, a criança circulava, ou seja, a gente avançou muito, precisamos avançar mais. E eu coloquei também como tema de avanço a estruturação, organização e atuação do SGD, Sistema de Garantia de Direitos. Só o Brasil tem esse negócio. Tem o Conselho Tutelar eleito pela comunidade, ou seja, por sufrágio universal, ou seja, com autoridade política, mas também técnica, deveria ter, conhecimento técnico, atores técnico-políticos, para demandar, inclusive, do prefeito, políticas públicas. Então, o sistema foi muito bem pensado. Eu dou ao ator a autoridade política, que é o conselheiro tutelar, para demandar esses serviços e políticas públicas. Então, o Brasil é o único que tem isso. Você, olhando no papel, era para dizer, meu Deus, a criança brasileira é a criança mais feliz do mundo. O Brasil é o melhor país do mundo para se nascer, quando você olha para o arcabouço normativo. Mas a gente sabe que não é assim, vamos ver um pouquinho do porquê. Esses são alguns dos avanços que eu relato nesses 35 anos, mas agora eu vou trazer os desafios que, na minha concepção humilde, é o que a gente menos avançou ou até regrediu. Ou seja, a gente precisava olhar com mais cuidado, e eu destaquei em vermelho coisas que é a ênfase dessa audiência pública. O fortalecimento e a intersetorialidade na atuação do SGD. Aqui, eu gosto de falar isso, porque aqui tem vários atores do sistema de garantia de direitos. Tem segurança pública, tem delegado aqui, tem pessoas que capacitam conselheiros tutelares aqui, tem gestor público, tem sociedade civil, tem família. Sistema, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de órgãos, aonde é um conjunto de elementos, aonde, se um elemento é afetado, todo o sistema é afetado. Então, eu uso como exemplo o sistema digestório. Você ingere um alimento, o pâncreas tem uma função, o fígado tem uma função, o estômago, o intestino, mas eles se conversam entre si, eles estão ligados entre si. Não adianta o meu estômago trabalhar direitinho, se eu tiver uma pancreatite, eu vou morrer. E a criança está morrendo, porque os atores, os órgãos não conversam entre si. Estima-se que uma criança que sofre violência no Brasil, para que ela receba o seu atendimento psicossocial e se cumpra o ciclo de responsabilização do agressor, estima-se que ela vai ter que repetir o que aconteceu com ela de 8 a 10 vezes. O nome disso é violência institucional, violência de Estado, pela Lei 13.431.
Porque os atores resolvem não conversar. Porque eu não gosto daquele promotor, porque eu não me dou bem com aquele juiz, porque aquele pessoal é chato. Não pode acontecer mais isso. Se não funcionar como sistema, não vai funcionar para a criança. Não adianta ter um órgão fazendo muito bem o seu trabalho. Todos têm que fazer, e não só todos fazer, mas estarem interligados também na construção desse sistema. Tá? Então, eu coloco isso em vermelho como um grande desafio. Coloco a letalidade infanto-juvenil. O deputado Fábio já falou sobre isso aqui hoje. E aqui eu cito um dado para nos chocar. Todo mundo aqui ouviu falar já no caso do menino Henri Borel, né? Menino morto por agressão, por violência intrafamiliar. Se tornou um caso midiático pelas condições, classe média alta, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas, se hoje é um dia normal no Brasil, ao final deste dia nós teremos 18 Henri Borel. Ok? Crianças e adolescentes mortos por violência intencional. Não estou falando de acidentes domésticos e nem de acidentes de trânsito. É outro problema. Então, somos um país muito violento contra a criança. A Lei Geral e Atuação Qualificada, Estruturada e Reconhecida dos Conselheiros Tutelares, eu coloco também como tema para avançar. A proteção das violências, eu vou falar mais sobre isso, que é o tema principal da nossa audiência hoje, física, psicológica e sexual institucional, fortalecimento do SINASE, que é o Sistema Socioeducativo, o OCA, e que nós temos no Paraná um exemplo positivo, mas ainda precisamos melhorar muito no Brasil, que é o orçamento da criança e adolescente. A gente não sabe, em geral, quanto se gasta, como que a gente vai monitorar o orçamento, quanto que vai para a criança e para o adolescente, ainda fica perdido nas rubricas orçamentárias de muitos estados, municípios. Fortalecimento das competências protetivas familiares. Opa, tema fundamental. O fortalecimento da família como locus, por excelência, de proteção. Tânia falou aqui, 80%, 90%, dependendo da pesquisa que você usa, as pesquisas apontam que 80% a 90% das violências acontecem no ambiente doméstico, familiar. A criança não tem sossego nem dentro de casa. Nem dentro de casa, com pessoas de confiança da família e da criança. Que tipo de infância nós estamos formando? Que tipo de sociedade a gente está formando? Saúde mental e emocional de adolescentes, estamos no Setembro Amarelo, oportuno falar disso. Chegou ontem a última estatística da Sociedade Brasileira, até anotei aqui, da Sociedade Brasileira de Pediatria, com dados do SINAM, bem confiáveis. A cada 10 minutos no Brasil tem uma notificação, o Brasil tem uma notificação de automutilação ou suicídio de adolescentes. Então, já se passaram quantos minutos dessa audiência pública? A cada 10 minutos é uma notificação, que muitos casos não são notificados de automutilação, né? Não são notificados. É uma notificação de automutilação ou suicídio de adolescente. O tema das crianças migrantes, a gente vai ter que se preocupar cada vez mais com isso. Eu tive a experiência muito difícil de entrevistar crianças migrantes venezuelanas lá em Pacaraima. Detalhe, crianças desacompanhadas. Isso foi em 2022, eu era secretário nacional. O Brasil já tinha recebido, em 2022, eu não tenho dado mais atualizado, quase 5.000 crianças migrantes desacompanhadas. O que é isso? É o vulnerável do vulnerável do vulnerável. Se fosse um hospital, seria a UTI coronariana, lá, a última, em termos de vulnerabilidade. O que é uma criança migrar para um país sozinha, porque se ela não arrumar dinheiro naquele país, os pais morrem de fome na Venezuela. Esse é o fato. A criança me falou isso. Eu vim para conseguir dinheiro, senão meu pai morre de fome lá. O que é isso sobre a vida de um adulto? Já pensou você com essa responsabilidade no teu país? Se eu não arrumar dinheiro, meu pai e minha mãe morrem de fome. Quanto mais num outro país e sendo criança. É isso. Já tinha 5.000 em 2022. Não sei como está hoje. A questão da desigualdade social e regional, a superação da pobreza, tema muito importante. O que significa o Brasil saiu do mapa da fome? Vai ver a metodologia, vai ver o que isso significa. Mudou muito pouco.
Mudou, a metodologia mostra, mudou muito pouco. Tem um determinado índice da FAO, subiu um pouquinho daquele índice, agora saiu do mapa da fome? Não, o IBGE aponta que em 2023 tínhamos 20,3 milhões de crianças em vulnerabilidade. Ou seja, não sabe, a família não sabe muito bem como que vai ser o restante das refeições essa semana. 20,3 milhões. A pobreza está aí e a criança é a que mais pobre, a que mais sofre, e a maioria dos pobres são crianças e adolescentes. E o tema da proteção digital, que é uma ênfase que eu queria trazer hoje, porque é um tema muito recente, como eu falei, e é um tema que tem, na minha opinião, recebido menos atenção do que deveria. Tá? Então, falando sobre os desafios, esse é um dado também da Unicef, de 2019, mas certamente não mudou tanto. Metade das crianças brasileiras não tem todos os seus direitos assegurados, lá do artigo 4º, e 19% sofrem ao menos uma vulnerabilidade extrema. O que a gente está chamando aqui de vulnerabilidade extrema é não ter acesso ao ensino fundamental, insegurança alimentar, ou sofre uma violência. Estou falando de 20% praticamente das crianças, ou seja, é um tema não resolvido pela sociedade. Ou seja, essa audiência pública é muito relevante. E a gente precisa chamar a atenção da sociedade para isso. Alguns outros dados do cenário, eu não vou me ater tanto, tem muito número que vocês vão ouvir hoje, às vezes fica cansativo. Vamos lá. A pobreza infantil, né, 55,9% das crianças e adolescentes vivem em pobreza multidimensional e 18,8% em pobreza extrema. Isso é dado do Unicef, é um dado confiável, de 2023, é recente. A pobreza está aí, está na vida das crianças. A questão da violência online, eu vou falar mais adiante. Insegurança alimentar, 36,9% das crianças e adolescentes convivem com fome ou risco de fome. Em termos da violência geral, 115 mil vítimas de violência contra crianças e adolescentes em 2023, a gente sabe que é totalmente subnotificado. Eu nem gosto de falar desses índices, porque a gente sabe que é totalmente subnotificado. Abuso sexual, denúncias cresceram 195% entre 2000 e 2024. Trabalho infantil, embora eu disse que a gente melhorou, ainda temos 1,7 milhão de crianças e adolescentes em situação em abuso, exploração, né, do trabalho, segundo a agência governamental em 2023. Tá? E aí nós temos as redes de proteção, quem deveriam ser, quem são, né, os guardiões da infância, aqui falando mais como se fosse para o público leigo, né? O Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública, a Vara da Infância, Conselhos dos Direitos, municipais, estaduais e o CONAN, o nacional, órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, educação, as escolas como espaço de identificação de situações de risco e prevenção, e toda a área da saúde. Gente, quando a gente olha assim, é tanta gente trabalhando, né? Pelo SGD. Eu tenho essa impressão. Meu Deus, é tanta gente, não é possível. Era para ser diferente. Então, tem alguma coisa no sistema de garantia de direitos, e aí eu trago o tema da intersetorialidade e da comunicação do sistema funcional como sistema, como algo para a gente pensar, e, sobretudo, o cuidado das famílias. Né? Criar famílias, ajudar a formar famílias com capacidades protetivas fortalecidas. É o que está faltando para as nossas crianças. Os canais de acolhimento e denúncia, o Disque 100, que é anônimo, não tem ônus da prova, 24 horas, a gente precisa falar do Disque 100, divulgar, porque cria um clima assim, de vigilância social, eu acho que isso é importante. O Conselho Tutelar Local, a Delegacia da Criança e Adolescente, as especializadas, e aí o Paraná também é referência, mas a gente tem muito pouco DPCAs no Brasil. Cito o exemplo, não querendo falar dos mineiros aí, mas cito o exemplo de Minas Gerais, que é o estado brasileiro que tem mais municípios e tem uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, na capital. Então, o aparato de segurança pública também precisa cuidar mais da criança e do adolescente, com serviços especializados, os serviços de saúde e o 190, Polícia Militar. Tá? Então, nós temos os mecanismos, nós temos legislação, nós precisamos de orçamento, precisamos de execução de políticas públicas, precisamos da sociedade civil envolvida também no processo. E aí, pessoal, antes disso, eu acho importante, quando eu falei do tema da violência, para mim, as melhores definições da tipificação da violência
estão na 13.431, né, a lei da escuta protegida. Então, eu sempre gosto de trazer esses conceitos para ampliar os nossos conceitos de violência, né? A lei define a violência física como ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Quando a gente vai para o tema da violência sexual, bom, antes disso, deixa eu te falar outra coisa. Se você perguntar, fizer uma estatística, quais são os casos que os conselheiros tutelares atendem em Curitiba? Qual é o primeiro caso de notificação de conselheiro tutelar? A causa de violação de direito mais comum? Negligência. Tá? E eu considero, não sei se você vai concordar comigo, eu considero negligência, que é o abandono de uma criança que deveria estar em especial condição de desenvolvimento, que está em especial condição de desenvolvimento, a sua própria sorte, a seu próprio cuidado, eu considero um tipo de violência também. Violência passiva, vamos dizer assim. Você está colocando aquela criança em risco. É dizer, atravessa aqui a Cândido de Abreu sozinha. Se vira. Então, para mostrar que a violência está mais permeada, né, na sociedade até do que parece. Somos uma sociedade muito violenta, mas a negligência, para mim, também é um tipo de violência. E aí a gente vai para as outras áreas, né, para a tipificação das outras violências. Então, a violência física, que eu já mencionei, a violência psicológica, que é qualquer conduta de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança ou adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença, exploração e intimidação sistemática, que é o bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. As nossas crianças estão sofrendo muita violência psicológica. E, muitas vezes, essa violência psicológica vai redundar também numa violência física. As violências estão interligadas, né? É um mal ali interligado. E, recentemente, o Brasil teve um caso que nos chocou, com aquela menina de 11 anos que foi morta numa escola pública por agressão, por colegas. Depois de sofrer a violência psicológica, foi morta com apenas 11 aninhos, porque se negou a ficar com um coleguinha. E, quando a gente foi mergulhar na temática da agressão no ambiente escolar, a gente foi ver em estatísticas do Unicef que o caso dela não foi um caso isolado. Existe muita agressão no ambiente escolar. Nem todas, logicamente, vão dar uma violência letal, como foi o caso dela, lamentavelmente. Mas é um ambiente violento também. Precisamos trabalhar com os nossos professores, educadores, diretores, comunidade escolar. O ato também, dentro de violência psicológica, o ato de alienação parental também é considerada uma violência psicológica, que é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio do genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção do vínculo com este, ou qualquer conduta que exponha a criança ou adolescente, direto ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou da sua rede de apoio, independente do ambiente onde foi cometido. Isso é violência psicológica. E aí nós vamos para a violência sexual. Dentro de violência sexual, nós temos o abuso sexual, a exploração sexual comercial e o tráfico de pessoas. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar também conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Falo isso porque a gente ainda tem, Tânia, aquela cultura, né? Ah, mas ela consentiu. Ah, mas ele nem tocou. Presenciar, inclusive, qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal, ou praticar, né? Inclusive a exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Então, o Brasil avançou um pouquinho também na legislação, com a questão digital, e aí vai configurar os tipos, né? O abuso sexual, que é gravíssimo, porque ele é insidioso. Ele está dentro dos lares, dentro dos ambientes, está em igrejas, gente. É muito mais difícil combater.
É entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Levar uma criança a assistir um filme pornográfico é um crime. Realizado de modo presencial por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. A exploração sexual comercial, o pessoal às vezes confunde, né? E o Brasil também, infelizmente, está muito mal nas estatísticas. Algumas apontam como o segundo pior país do mundo na área da exploração sexual comercial. É o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. E aí a gente vai entrar no tema da internet, que hoje virou um business. A imagem de crianças sofrendo violência virou negócio. Para além da exploração sexual comercial offline. E aí a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho muito bom. Nós já sabemos onde estão todos os pontos de risco nas rodovias federais. E são centenas e centenas no nosso país. A gente só precisa redobrar a vigilância. E aí, pessoal, dentro desse tema da proteção, eu quero trazer, nesses minutos finais aí, a questão do ambiente digital como a nova fronteira da violência. E aqui, vou citar dois exemplos, duas historinhas, duas questões práticas para a gente entender. Há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, antes do ECA, antes da internet, um pedófilo, para, vamos dizer assim, satisfazer os seus desejos, ele precisaria ou ir para as vias de fato, com uma criança ou um adolescente, eles, às vezes, muitos têm medo do pai, da criança, e é uma situação de risco para ele, em certo sentido. Ou consumir material impresso, o que é crime. E era muito mais difícil para ele. Como é que ele ia saber se alguém tem a mesma orientação que ele, sexual? Então, como que ele ia chegar para alguém? Aí, você gosta do que eu gosto? Vamos trocar umas figurinhas aqui. Era muito mais difícil. Só que aí veio a internet. Hoje, eles conseguem o acesso às imagens, o acesso à criança por perfis fake. Só a Europol desbaratou uma única rede de pedofilia com 300 mil membros. Dura, em média, 40 minutos para um pedófilo acessar uma criança, qualquer que seja, e ganhar a sua confiança. Enquanto nós estamos aqui, não quero assustar, não quero fazer terrorismo, mas se seu filho, se você tem filho, ele não é protegido por mecanismos de proteção parental, um pedófilo pode ter acessado ele no ambiente digital. Eles sabem os caminhos, os joguinhos, os chatzinhos. Sabe quantas imagens o NICMEC, que é o órgão americano que monitora isso, já baixou da internet imagens de estupro de crianças? Quantas imagens? Isso é dado antigo, viu? Do ano passado. O NICMEC já tirou do ar 90 milhões de fotos e vídeos de estupro de criança da internet. São 2.000 páginas por mês que são baixadas, descobertas e baixadas na internet, de pedofilia. As imagens circulam num ambiente de negócios com criptomoedas. É um menu, é um cardápio. Eu quero menina até 5 anos. Quanto mais jovem a criança, mais cara essa imagem. Se tiver resquício de violência, mais cara ainda. Tanto que a gente pegou esses dias uma mãe de Salvador, filmava o estupro dos próprios filhos para vender as imagens. Muita adolescente fazendo conteúdo autogerado para vender imagens. Virou business, pessoal. E quando vira negócio,
é mais difícil ainda combater. Muita gente se beneficiando disso, sem ter... Às vezes a pessoa não é um pedófilo, mas ela facilita, ela comercializa a imagem. Quero contar uma história breve. Eu já fui em 2 eventos globais de proteção digital. Um lá em Genebra, outro em Addis Abeba, na sede das Nações Africanas, lá na Etiópia. E esses, eu vou dizer para vocês, tinha CEO da Apple, estava as Big Techs, tinha chefe de Estado, muita gente top, mas eu vou dizer para vocês que eu esqueci o que todo mundo falou, exceto uma pessoa. Tem um depoimento que eu nunca esqueci e nunca vou esquecer, de uma menina abusada. Eles chamam de survivor. Aliás, eu quero fazer aqui quero fazer uma reivindicação, Tânia. Lá eles falam survivor, sobrevivente. Lá alguém que sofre abuso, eles chamam de sobrevivente. Um termo para a gente usar no Brasil. E o abusador lá, eles chamam do quê? Predador. Jaguara. Ele é o jaguara, né? Jaguara predador. Predador e sobrevivente, termos fortes. A gente não usa no Brasil esses termos. Eu acho que a gente poderia começar a usar. E estava uma survivor. Sobe no palco uma moça de 22 anos de idade. E ela vem contar a sua história. Com 12 anos, 12 aninhos, ela começa um chat com uma amiguinha na internet. E ela era uma menina de uma família muito presente, muito amorosa. Mas quem de 12 a 13 anos não quer ter um amiguinho da mesma idade? E aí elas começam a conversar, se tornam amigas, aí vem um primeiro elogio. Nossa, mas você é linda. Ai, você é linda, não sei o quê. E eu até brinco, eu falo para adultos, né? Adultos gostam de receber elogios na internet. Quem não gosta de receber um like, um elogio? E o que é uma criança de 12 anos que está em formação? E aí ela pediu uma foto. Mas essa amiguinha foi enredando, dizendo, eu tenho um amigo que é fotógrafo, você é muito linda, manda uma foto. E ela mandou um nudes, os seios, né? E quando a gente fala para adolescentes, aí, John, você trabalha com adolescentes, a gente sempre fala, nunca, em hipótese alguma, não se esqueça de sempre lembrar. Lembre-se de nunca esquecer, de nunca mandar um nudes. Porque você estará eternamente na mão da pessoa que você mandou. E as nossas crianças, as nossas adolescentes se apaixonam. E ele pede um nudes, porque ela acha que é o amor da vida dela. E ela mandou. E aí vem o segundo pedido. Manda mais, eu quero mais. E aí essa menina, que era até bem esperta, falou, não. Por quê? Não. Ah, é? Sabe aquele outdoor na frente da sua escola? Vai ser a sua foto amanhã. Ameaça. O que é uma criança sofrendo uma ameaça assim? Ela entrou em pânico. Mandou mais algumas fotos. Eles continuam pedindo. Ela negou. Entrou em pânico. Chama a família. Família abraça. Cuida. O que não seria a realidade de muitas. Ok? Seriam julgadas. A família abraça, cuida. Estou falando de uma família de classe média, protetora, de uma criança que sofre esse tipo de violência. Mas eles, e essa amiguinha, lógico que não era uma amiguinha, era uma quadrilha por trás, já tinha descoberto tudo sobre a vida dela. A escola, porque na conversinha de amiguinha, ela já tinha falado que o pai e a mãe trabalham papapá, em tal lugar, tal. Descobriram tudo sobre a vida desta menina. Um dia eles entram na casa dela e filmam o estupro. E vendem a imagem. Me chamou a atenção que quando essa moça de hoje com 22 anos falava, as mãos estavam trêmulas. A voz estava embargada. E ela conta como que ela tentou suicídio algumas vezes, a vida dela acabou, mas como ela, num determinado momento, consegue ressignificar o que aconteceu com ela, e ela se torna uma ativista da proteção das crianças no ambiente digital hoje. Mas me chamou a atenção como que, embora ela tenha ressignificado,
essa dor está ali. Ninguém tem amnésia. E ela falou uma coisa que eu não vou esquecer, sobre a crueldade da violência digital. A imagem dela estará circulando ad eternum. Alguém baixou aquilo no seu celular. Ela pode vencer aquela dor, mas daqui a 50 anos ela vai ser uma vovozinha com os netinhos ao redor. E a imagem dela pode aparecer para um neto dela. Nós estamos falando desse nível de crueldade. E é por isso que, num certo sentido, a violência online é até mais cruel. Porque ela eterniza aquele momento, não só em memórias, numa imagem real. Há uns 4 anos atrás, a minha organização, o Child Fund, o Fundo para a Criança, assumiu a bandeira da proteção digital como prioridade do nosso trabalho. A gente trabalha com crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade, a gente trabalha com crianças em situação de pobreza, mas também abraçamos a bandeira da proteção digital como uma bandeira global nossa. Conseguimos muitas vitórias. Donald Trump assinou, há mais ou menos uns 2 meses, a lei Take It Down, nos Estados Unidos, a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital. O texto é totalmente do Child Fund, da minha organização. Conseguiram lá, a nossa sede lá nos Estados Unidos, conseguiu aprovar esta lei. Aqui no Brasil, a gente também tem participado de inúmeras ações, pesquisas e projetos para avançar com a proteção digital. Inclusive, meu elogio aqui ao governo do Estado do Paraná, foi o primeiro Estado a assinar conosco um memorando de entendimento para multiplicação das nossas ferramentas de proteção digital, que eu já vou explicar brevemente quais são. Então, aqui só para fazer uma consciência, tá? Os tipos mais comuns de violência online: pornografia infantil, produção e distribuição ou consumo de imagens e vídeos de crianças envolvidas em atividades sexuais; o grooming, que é quando um adulto se passa por criança ou adolescente para se aproximar de uma vítima e ganhar sua confiança; o sexting, que é a prática de compartilhar fotos ou vídeos íntimos de si mesmo ou de outra pessoa pela internet, quando envolve crianças e adolescentes, é crime; e o cyberbullying, que é o bullying no ambiente digital. Não dá para ler muito bem, mas, basicamente, são os tipos mais comuns de violência online. Tá? Muito grooming, muito sexting, muito. Eu digo, essa frase me levou para o Jornal Nacional, eu falei 4 minutos no Jornal Nacional, porque a gente lançou em 23 as nossas primeiras ferramentas, isso era muito recente no Brasil, e eu disse o seguinte: deixar uma criança na internet, no ambiente digital, sem supervisão parental, é o mesmo que colocá-la num carro a 180 km por hora, sem cinto de segurança. É colocar em risco. E só, na nossa última pesquisa, falando de adolescentes, só 35% dos adolescentes no Brasil recebem qualquer tipo de proteção, de supervisão parental no ambiente digital. Ou seja, nós estamos no pior momento possível em que a gente tem uma geração descoberta desta proteção e cuidado, e pior, os pais sabem menos de internet do que os filhos, não é verdade? Os meus me burlam ali de um jeito, eles dão um jeito ali, né? Impressionante, eles sabem muito mais que eu. Então, a gente tem uma geração que está à mercê do crime cibernético. Tá? Eu não vou me deter tanto aqui, a gente fez um mapeamento das vulnerabilidades dos adolescentes na internet, o Child Fund entrevistou, trago isso porque é muito fresco, é novo, é uma informação nova, relativamente nova para vocês. A gente lançou agora em maio, no Maio Laranja. Nós entrevistamos quase 9 mil adolescentes no Brasil, de todos os estados, ou seja, é bem representativo. Então, a gente pode dizer que é o adolescente brasileiro, se a gente extrapolar, são quase 9 mil. Tá? E nós pesquisamos os riscos e vulnerabilidades e as práticas dos adolescentes no ambiente digital. E aí nós tivemos alguns achados, tá? Muito preocupantes. 54% dos adolescentes brasileiros já sofreram algum tipo de violência sexual online. Um nudes, um pedido de nudes, exposição a conteúdo pornográfico, um grooming. 54% é mais da metade, gente. Eu estou falando de milhões de adolescentes. Em média, os adolescentes brasileiros passam 4 horas por dia na internet, fora atividades escolares. É muito tempo. Mas tem 30% deles que passam mais de 6 horas conectados.
O que é triste também é que quando a gente pergunta quais são os seus hobbies, como que você se distrai, 79% das respostas se refere a atividades online. Nós estamos reduzindo o mundo das crianças e adolescentes à bidimensionalidade. Essa vai ser a primeira geração, alguns estudos apontam, em que o QI dos filhos é menor do que os pais. E alguns especialistas apontam que é a questão das telas que está levando a isso. Lembrando aqui, OMS e Sociedade Brasileira de Pediatria concordam que de 0 a 2 anos é zero tela. Zero tela, não é zero celular, é tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora dia. A partir de 5 anos, máximo 2 horas. Rede social proibida para menores de 13 anos. Se você puder subir mais para cima, sobe com teu filho, com teu neto. Até 13, deveria ser proibido. Ah, entrou nas redes sociais, quis se socializar pela internet, perfil fechado. Ninguém precisa saber onde seu filho estuda. Guarde as fotos da sua filhinha na praia para você. Porque, sem você saber, ela pode estar circulando no grupo de pedofilia. Dicas simples, que a gente quer dar para as famílias e que eles não sabem. Use aplicativos de proteção, de supervisão parental. Eu tenho um amigo que tem um, o dele é muito interessante. Além dele saber tudo que os filhos acessam, sábado, por exemplo, os filhos não conseguem acessar a internet. Ele fez um bloqueio. Sábado é dia de brincar na praça, na rua, jogar bola. Pai, mãe, façam isso. São mecanismos simples. Eu vou dizer, a criança vai chorar, o adolescente vai brigar, mas ele vai te agradecer depois. Muito interessante, porque quando a gente entrevistou 9.000 adolescentes, ao mesmo tempo que eles defendem o direito à sua própria privacidade, claro que o adolescente vai querer privacidade, né? Ele vai querer o direito dele fazer o que ele quiser. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele se ressente do pai e da mãe que não o supervisionam. No fundo, ele quer o limite. Ele precisa do limite, ele sabe disso. Gente, o dado mais estarrecedor é 54% já sofreram algum tipo de violência no ambiente digital, e meninas têm 22% mais chance de sofrerem abusos sexuais online do que meninos. Também a pesquisa aponta que, quando a criança, o adolescente, tem supervisão parental, isso diminui em 40% a chance, não elimina, mas diminui em 40% a chance dele sofrer uma violência digital. Aqui, quando a gente lançou a pesquisa, teve bastante repercussão no Brasil todo, para mostrar a importância disso, né? Nós defendemos, agora vamos para a solução. Nós defendemos o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, geração de renda, segurança alimentar e outras formas de garantia dos direitos fundamentais da criança, adolescentes e jovens através de projetos e programas sociais, que tem um componente também que é de renda, né? Apoio técnico a municípios e estados, oferecendo capacitação, inclusive parceria já estabelecida no Estado do Paraná. A gente firmou agora também com o GDF, o Governo do Distrito Federal, a implementação de uma política distrital de proteção digital. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Apoio a organizações de base comunitária, estímulo a escolas como espaços de prevenção, incidência política, campanhas de conscientização e divulgação de canais. Isso é um dado importante também. 94% dos adolescentes não sabem a quem recorrer quando sofrem uma violência. Então, um adolescente que sofre um abuso, por exemplo, de um pedófilo numa rede social, na internet, ele não vai saber o que fazer. O que ele vai fazer? Bloquear o contato. Mas isso não nos ajuda e não ajuda a sociedade a resolver o problema. Ele não vai Disque 100, eles não conhecem, 94% deles não conhecem. E, por último, eu destaquei ali a implementação de uma política municipal de letramento e de educação digital. Aqui a gente tem municípios, a gente também já começou a conversa com o Campo Largo já está analisando lá, a Procuradoria, nosso termo de parceria. O que nós queremos? Uma política municipal de letramento digital, ou de educação digital, ou de cidadania digital, como vocês queiram chamar, que contemple a formação dos atores do sistema de garantia de direitos,
das próprias crianças e adolescentes e das famílias. Muitos municípios já trabalham letramento digital, mas não é só ensinar a criança a navegar na internet, fazer um centro lá de informática, colocar computador, vamos ensinar as crianças a navegarem, vamos universalizar o acesso, porque você também pode estar universalizando o abuso, né? Vamos ensinar a criança a fazer uma planilha Excel. Não basta isso. Precisa ter o componente da proteção digital. A criança não aprende lá, novinha, eu aprendi lá no ensino fundamental 1, leis de trânsito. Olha, só atravessa com sinal verde. Olha, faixa de pedestre para isso. Olha para a direita, olha para a esquerda antes de atravessar a rua. A gente não ensina isso para as crianças? Por que a gente não ensina a proteção digital, que é onde ela está muito mais na internet do que na rua hoje? Não ensinamos. E aí nós desenvolvemos ferramentas para isso, tá? Entendemos que a informação é o caminho, queremos a educação digital para a proteção de crianças e adolescentes. E o que aqui, eu vou falar agora em nome da minha organização, o que a minha organização, mas não é a única, existem outras, tá? Está fazendo para proteger crianças e adolescentes. Nós queríamos um curso, Safe Child, do Child Fund Brasil, para ficar bonitinho, ficar em inglês, mas é criança protegida, tá? É um curso de 16 horas online. Público-alvo são as próprias crianças e adolescentes, 9 a 13 anos. Profissionais, as famílias podem fazer. Gente, é muito legal, é inovador, são desenhinhos. A criança aprende brincando, observando os desenhos, como se proteger no ambiente digital. A gente está implorando para as escolas usarem isso aí, gente, no currículo, está tendo dificuldade. O Child Fund cede, de graça, esse curso custou para a gente um dinheirão, mas usem, é de graça, é só acessar aquele site ali, childfundbrasil.org.br/cursos. Está à disposição dos governos, está à disposição das escolas. Tá? Pode incluir lá no currículo, numa atividade extra-classe, no período da tarde, enfim, o mesmo período escolar está pronto, pode ser dirigido, pode ser facilitado, pais também podem utilizar, famílias podem utilizar. Tá? Então, fica aqui à disposição a contribuição do Child Fund, do Fundo para as Crianças, para a Proteção Digital. E estamos lançando, não está pronto, mas a gente já quer avisar vocês que vai estar disponível um projeto Navegando Seguros, que é uma metodologia já aplicada em outros países, no Vietnã, nas Filipinas, na Austrália, uma metodologia de educação digital por meio de um aplicativo. O adolescente vai poder baixar um aplicativo e lá vai ter todos os componentes, né, da proteção digital, vai ser avisado quando tiver alguma coisa imprópria, como se proteger, ele vai poder interagir, ele vai poder participar. O que nós estamos fazendo agora? Traduzindo esse aplicativo do inglês para o português. Ele ainda não está disponível, mas em breve estará. E em vermelho, ali, em laranja, eu destaquei embaixo a implantação da Política Municipal de Letramento e Educação Digital. Se algum município tiver interesse, Fábio, você pode influenciar os deputados aqui presentes, algum município que queira implementar, a gente faz 9 encontros de formação online. É bem tranquilo, é leve, não é algo pesado, que a gente sabe que os professores, educadores estão muito sobrecarregados. Mas a gente faz as capacitações online, 9 encontros sobre diferentes temas ligados à proteção digital, e eles podem implementar isso com as crianças do município, principalmente via escolas, é o que a gente quer fazer. Já firmamos também o primeiro convênio com o GDF, lá em Brasília, vamos começar a primeira capacitação. Então, é a maneira como o Child Fund está trazendo respostas. A gente não está só falando sobre esse tema, estamos trazendo respostas, e somos também uma das organizações que apoiou o PL 2628, foi aprovado recentemente, o ECA Digital, que não se confunde com censura às redes, ok? Cuidado, tá? Não bota tudo no mesmo balaio. A gente está falando de proteção de criança, isso é prioridade, e que trouxe, sim, alguns avanços. Recentemente, lei promulgada, agora vai ter que ter mecanismos mais duros, né? Mais fidedignos. As big techs vão ter que ter certeza de que que a criança não está acessando, que todo mundo sabe que eles mentem a data de nascimento. Eles não têm 13 anos e já começam a acessar as redes sociais. Eles baixam a data de nascimento, gente.
todo mundo sabe. E agora eles vão ter que ter mecanismos que garantam que isso não está acontecendo. Os conteúdos vão ter que ser, agora, hoje, até hoje, as Big Techs, elas só são obrigadas a retirar conteúdo mediante uma denúncia. Só que entre uma coisa e outra, entre a violação do direito e a denúncia, pode se passar muito tempo, né? Aí acabou com a vida da pessoa. Agora, não. A partir de março de 2026, eles vão ter que procurar ativamente os conteúdos de violência contra a criança, de violação de direitos, e baixar. Então, por que eles eram contra? Porque isso requer um investimento aí de alguns milhões de dólares, mas eles vão ter que fazer. Tá? E outras coisas que avançou, que o ECA Digital trouxe agora, foi uma articulação ampla da sociedade civil, não é um movimento de direita, de esquerda, é da sociedade para a proteção da infância no ambiente digital. Então, o Brasil deu mais um passo recentemente. Mas nós precisamos ainda avançar muito mais. As crianças estão muito suscetíveis ainda à violência e violação de direitos. E aí, só fechando um pouquinho do Child Fund, porque a gente é pouco conhecido aqui no sul do Brasil, tá? Nós alcançamos aí mais ou menos 189 mil pessoas alcançadas, 41 mil famílias, em 9 estados brasileiros, 97 municípios abrangidos pelos nossos projetos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, estamos já há 58 anos no Brasil, 3 vezes eleitos a melhor ONG do Brasil para a área da criança e do adolescente. É uma honra para mim estar nessa posição hoje de presidente do Child Fund. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, fala comigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fábio, obrigado pela oportunidade. Peço que deixe esse slide ali no telão para as pessoas que quiserem pegar o contato do Maurício. Estou vendo ali o e-mail dele, estou vendo também o Instagram, né, tem outras formas ali de entrar em contato. Eu acho que qualquer palavra minha, qualquer vontade de dar continuidade a isso aqui, Maurício, seria totalmente imprudente da minha parte. Eu acho que o recado ficou bem claro, né, não foram, como eu disse, só números, né, o Maurício ele personificou, né, através de, como eu sugeri no início, através de rostos, são pessoas, são indivíduos, são crianças e adolescentes indefesos que, como o Maurício disse, sobreviventes de predadores. E se a gente for pegar a significação biológica de predador, isso está muito ligado a um animal. E eu não consigo achar uma outra palavra para uma pessoa que, por qualquer motivo que seja, por qualquer tentativa de justificativa que seja, ela faz mal a uma criança e um adolescente. Para mim, é um animal. E nós temos que, como instituições públicas, tratar dessa maneira. Nós temos um código penal muito claro, nós temos um código criminal muito claro, só que nós temos que fazer isso funcionar.